Bom dia, tudo bem, pessoal? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre capítulo novo. Capítulo novo que começa aí então com os filos moluscos e anelídeos. Então nós já trabalhamos aí os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos e agora vamos iniciar os moluscos nessa videoaula, beleza? Então, quem são os moluscos? Tá aí, ó. Os moluscos, gente, são esses animais de corpo mole, né? Que podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. Nós temos aí uma grande diversidade de espécies no ambiente terrestre, que envolvem principalmente os gastrópodes, que são tipos de moluscos que têm concha, né? Em forma de caracol, e os animais de vida aquática, que envolvem principalmente estes que possuem um crânio bem desenvolvido, chamado de cefalópodes, como por exemplo o polvo ou a lula, e também os bivalves, que não estão aqui representados, mas que têm duas conchas, aqueles que nós encontramos na prainha ou nas praias aí da região litorânea no nosso estado, e que nós vemos aí que produzem as chamadas pérolas, né? Beleza? Mas vamos lá. Os moluscos, gente, eles têm aí novidades, né? Tem características que são exclusivas. Então essa tabelinha do material que vocês têm, ela é extremamente importante. Vejam só, o sistema respiratório desses animais, ele é diferente dos animais de vida aquática para os animais de vida terrestre. Os animais de vida aquática, eles têm uma respiração que é chamada do tipo branquial. E os que têm vida terrestre, eles têm uma respiração do tipo pulmonar. Se nós olharmos essas duas figuras, nós veremos aí o que é uma brânquia e o que é um pulmão. Olha só, a brânquia, ela é uma estrutura que ela permite a passagem de água aqui por essas pequenas linhas, ó. Por quê? Porque essas linhas elas são cheias de sangue e ali a água passando, ela vai trazendo o oxigênio que são absorvidas pelas brânquias e jogadas na corrente sanguínea. Então, isto aqui é a brânquia de um peixe, não de um molusco, tá? Mas a do molusco não é muito diferente. O pulmão, por sua vez, ele precisa ser enchido de ar. Então, essa é a diferença de um pulmão para uma brânquia. A brânquia permite a passagem de água e captura o oxigênio. O pulmão não, ele precisa ser enchido de ar para poder fazer as trocas gasosas. Então é assim que funciona também no pulmão nas brânquias dos moluscos. Sistema circulatório, gente, a maioria é aberta. Então nós temos dentro do corpo do animal uma região muito grande que é cheia de sangue. E ali circulam substâncias e tal. Mas tem alguns animais que já têm circulação fechada como a nossa. O sangue sai do coração, ele vai por vasos sanguíneos para todo o corpo e depois ele retorna ao coração, tá? Então aberta sai do coração para uma bolsa grande, depois volta para o coração, e fechada sai do coração para vasos sanguíneos e assim é transportado para todo o corpo. Então, olha aí, nesses animais nós temos já os dois tipos de circulação. Os processos de digestão, ele ocorre tanto dentro quanto fora das células. E o interessante aqui, ó, é que esses animais, eles terão na sua estrutura uma coisa chamada rádula no sistema digestório, que é uma língua cheia de dentinhos que eles usam para raspar o alimento. Olha aqui a rádula, tá? Então o animal vai chegar no alimento, ele vai raspando esse alimento e ele vai então ingerindo essas partículas. O sistema digestório desses animais, ele é de certa forma completo, tá, gente? Então ele tem a entrada, né? Ele faz o processo de digestão e existe um estômago grande, o intestino,
e ele se abre em um ânus que se coloca no ambiente externo mais ou menos aqui assim, ó, do lado da cabeça. Então, eles vão estar eliminando as suas fezes não aqui na parte posterior, mas mais próximo à cabeça. Mas é completo, né? O sistema digestório ele é completo aqui, tá? O sistema nervoso, gente, ele tem aí uma aglomeração de células nervosas que formam glândulos muito mais especializados, tá? Vale falar aqui que esse sistema nervoso, ele, por exemplo, nos cefalópodes, que são aqueles animais que nós conhecemos como polvo, lula, esse sistema nervoso ele é extremamente desenvolvido. Nós temos ali, por exemplo, nos polvos, uma visão tão elaborada, tão perfeita quanto a nossa. Então, são animais já bem desenvolvidos com relação ao sistema nervoso, né? A reprodução pode ser tanto sexuada, do tipo em sexos separados, ou seja, dioicos, nós vimos lá nas aulas anteriores, dois sexos separados, dois, oico, casa, então duas casas para os sexos, então nós temos sexos separados, quanto hermafrodita, tá? No caso aqui, ó, não existe autofecundação como existiu ali nos plateumintos, né? Mas pode haver fecundação cruzada. Então, os animais eles se identificam e acabam então se sobrepondo, trocando gametas, né? Produzindo ovos que são colocados no ambiente e depois esses ovos eclodem, dando origem a pequenos novos moluscos, aqui representados pelos gastrópodes. Olha só a sua concha em forma de caracol, né? Beleza? E o sistema excretor desses animais já é um pouco mais desenvolvido. Eles têm ali uma coisa que nós chamamos de metanefrídeos, ou seja, um conjunto de nefrídeos, que são estruturas que nós vimos já nos plateumintos, responsáveis por tirar a sujeira que está dentro do animal. No caso dos moluscos, esses conjuntos de nefrídeos, chamados de metanefrídeos, eles se ligam para o ambiente externo, onde eles vão eliminando essa sujeira e jogando para fora. Bom, gente, os nossos moluscos, eles são divididos em três grupos. Os gastrópodes, que são tanto terrestres quanto aquáticos, e na maioria das vezes são constituídos desta concha em caracol, que eles produzem frequentemente, tá? Para que ela possa proteger o corpo. Dentro dela estão todas as vísceras do animal, né? Se nós olharmos na imagem anterior aqui, ó, dentro dela estão todas as vísceras, coração, sistema circulatório aqui que é aberto, a massa digestiva, enfim. E essa concha ela é protegida internamente por uma coisa chamada manto, que faz a proteção. E é esse próprio manto que produz a concha ao redor dele, né? Então tá aí os gastrópodes. Alguns animais, eles não têm, desse grupo, eles não têm esta concha, como por exemplo a lesma do mar e a própria lesma terrestre, ok? Os bivalves, gente, eles já são diferentes dos gastrópodes. Olha só, eles possuem duas válvulas, duas conchas que se abrem para o ambiente externo. Esses animais, diferentes dos gastrópodes, que são animais que se alimentam da matéria orgânica, os bivalves eles não possuem rádula, por exemplo. Eles são filtradores. Então eles absorvem as partículas que já estão dispostas aí na água. E são animais que só vivem em água. Bivalve não vive na terra. Então eles se fixam em algum lugar e eles vão filtrando a água, capturando as partículas de alimento. E muitas vezes algumas sujeiras acabam entrando dentro desse animal. Então eles envolvem essas sujeiras com uma substância bem parecida com aquela que eles utilizam para produzir a sua própria concha. E dentro deles acaba se formando então o que nós conhecemos como pérolas, certo? São animais que nós também utilizamos para consumo humano.
Então, se vocês forem para a região litorânea, vocês podem comer ostra, por exemplo, né? Que é um tipo de bivalve, certo? Já os cefalópodes eles são os moluscos mais desenvolvidos, né? Falei para vocês, olha ali, sobre o polvo, sobre a lula, sobre a sépia, sobre o náutilo. Todos eles são providos de um sistema nervoso bem desenvolvido. E esses animais, eles têm uma movimentação muito eficiente, são animais que têm estruturas de defesa bem interessantes. Eles conseguem muitas vezes, que nem os polvos, mudarem de cor para se defender, produzir inclusive uma tinta que também eles usam para se defender no caso de estarem em risco, eles soltam essa tinta. Então esses animais são os mais desenvolvidos. Tem também uma grande importância, já que os seres humanos também fazem um consumo desses animais. É possível comer lula e polvo aqui na nossa região bem facilmente, já que o nosso litoral possui algumas espécies. Particularmente, eu acho que é bem gostoso. No entanto, eu infelizmente não posso, porque algumas pessoas têm um certo tipo de alergia quando consomem partes desses animais. Feito, gente? Então tá aí os moluscos. Deixo para vocês aí os exercícios das páginas 180 e 181 e nós nos vemos aí na próxima aula para falar dos anelídeos. Um grande abraço e até mais.